Estamos informando. E aí, moçada? Deixa eu arrumar meu microfone aqui, que hoje eu voltei a usar o sem fio. Achei, eu tinha perdido. E aí, gente? Boa noite, tudo bem? Como é que estamos? Alguém me dá um retorno aí? Todo mundo me vendo bem, me ouvindo bem? Chico Barbeiro 57 entrou. Fala, Chico. Quem mais tá aí? Ricardo. Grossi lá do VWSP2. Boa noite, Parra. Não perca uma das minhas lives. Nossa, eu tô me sentindo já honrado, viu? E aí, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Vendo e ouvindo, ok, maravilha. Pessoal do MG. Arno Duarte. Ô Arno, tudo bem? Como é que você tá? O assunto te interessa muito hoje, né? Arno, pessoal da Alfa também, pessoal do MG. Tenho certeza. Gissa do Rio Minas Clube de Veículos Antigo. Tudo bem? Antigos, né? Opa, tudo certo. Pedro Lambiase. Fala, Pedro, tudo bem? Fico acompanhando o trabalho de vocês no Instagram. Vocês estão mais que de parabéns, viu? Fabuloso o trabalho de vocês. Estou aqui no Insta. Minha filha, assinado Hellner. Legal. Olha lá, o Paulo já tá por aí, vamos dar mais um tempinho, a gente já coloca ele pra dentro aqui. Fernando Marques, fala Fernando, tudo bem? Gizi Fábio, gente, e aí, como é que estamos de quarentena? Quarentena não acaba, né? Impressionante. Na estrada, mas já conectado, legal. Adilson Bayer, do Blumenau Vintage Club, ó, bacana. Augusto Mosca, fala Augusto, tudo bem? Legal, boa noite, Parra. Fala, Mazinho, tudo bem? Como é que você tá? É isso aí. Vinícius diz que hoje tá com um probleminha lá em São Paulo, falou que choveu muito, tá preso no trânsito, tá aquela bagunça lá. E aqui em Ribeirão, seco que dá medo, de tão seco que tá aqui, zero chuva. Quem mais chegou aí? Augusto já tinha visto. Cadê? Fernando Marques, Massa. Oi, Sérgio, tudo bem? Mazinho, o pessoal tá chegando. Olha lá. Boa noite, turma. É isso aí. Ó, eu vou... Cadê? Marcelo. Fala, Marcelão, como é que tá a nossa Florianópolis? Esteves, olha lá. Deixa eu já colocar o Paulo, que agora deu 7 horas. Vamos bater um papo sobre rally. Deixa eu chamar ele aqui. Aqui. Antigobilismo. Paulo Menezes. Agora ele aceitar e a gente fala com ele. Olha ele lá. Opa! E aí? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Parra? Como é que estamos? Tudo por aí? Tudo tranquilo? Bem, bem. Boa noite, Ótimo. seja bem-vindo aqui a mais uma live da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Muito obrigado por ter aceito esse convite, vir aqui bater um papo com a gente, falar um pouco da sua experiência com os carros antigos. E nós vamos acabar falando também sobre rally, não vai ter jeito, viu? A gente não vai conseguir fugir desse assunto. Eu não queria falar sobre rally, ô Paulo, mas não vai ter jeito. A gente corre risco de apanhar se a gente não tocar nesse assunto. Com viu? certeza. E apanhar até de mim, vou te contar. Tá certo. Ó, deixa eu dar uma boa noite pro Suga, que acabou de chegar, o pessoal tá chegando. Sim. Ricardo acabou de chegar, Leandro Mazzocato. Aldir Passarinho, tudo bem? GG, grande GG. Léo, lá da Costa 55 Garagem. O pessoal tá chegando aí. Gente, chega, puxa uma cadeira, pega um copo d'água, que hoje o papo vai ser bacana. Paulo, como é que você tá? Sim. Você tá onde? Olha, eu tô em Porto Alegre, tô de quarentena, respeitando bastante. Sou do grupo de risco, então tem que cuidar. E tive uma experiência interessante nessa quarentena, porque a Fernanda, a esposa, bem no iniciozinho, nem se falava direito, teve que dar um apoio à filha que teve um probleminha de saúde, nada sério. Nos Estados Unidos, ela foi viajar e foi pega no meio da confusão. E eu fiquei 4 meses, literalmente, sozinho aqui. Abandonado. Abandonado. E a coisa interessante foi
Como é bom tocar num ser humano, rapaz, tu não tem ideia. Depois de 4 meses de isolamento, é algo que faz falta, viu? É Imagino. E elas estão algo bem? Tá assim. Agora tudo está bem por tudo bem, aí? ela já conseguiu retornar, quase 40 horas de viagem de retorno, mas deu Nossa, tudo certo e agora está tudo tranquilo. maravilha, Estamos curtindo aqui, tranquila a maravilha. quarentena, né? Que E bom, que graças bom. a Deus tem a garagem que mantém minha sanidade aqui, Né? então estou sempre lá. É o que eu É, chamo de minha academia, né? carro Então, antigo, carro antigo, eu isso. acho que é terapia para várias quarentenas, né? Mas, Então olha, sem problema. a quarentena vai ser curta para tudo que eu quero fazer, rapaz, vou te contar. Bacana, bacana. Legal. Paulo, vamos lá. Eu Sim, vou começar fazendo aquela perguntinha clássica e óbvia que a gente já tornou padrão aqui para começar nossos bate-papos. sim. Que vou te perguntar em que momento que você se sentiu antigo mobilista, sentiu que tinha gasolina com ferrugem correndo nas veias aí, que você falou, pô, eu gosto de carro antigo, eu gosto de curtir carro antigo. Como é que foi isso para você, com você? Olha, eu sempre gostei muito de carro, de motor em geral, tudo que envolvia motor, sempre. Eu lembro pequenininho na praia, sentado na calçada, escutando o barulho dos carros, identificando cada um deles antes de passar na frente. Então, era direto, meu interesse sempre foi direto, né? Mas casando, etc e tal, meu interesse em geral era mais por carros mais novos, assim, por carros mais esportivos, Ferrari, Jaguar, etc e tal, último tipo. Até que a gente conseguiu em 82 comprar um carro 0 km. Até então a gente tinha tido Maverick, Brasília, coisa assim. E foi tanta decepção com o carro novo que ele não durou, era plástico puro, barulho para tudo que é lugar, era Que uma carro era coisa. esse? Era um Gol BX ainda, pô, um Gol bacana hoje em dia, um clássico, é um Volkswagen com motor a ar frontal, isso é único no mundo, né? Mas, É igual mas, Jabuticaba. mas realmente não deu. Aí nós trocamos por um Alfa 79 com 50 mil quilômetros, um Alfa 2.300, que a minha esposa achou que é o carro mais maravilhoso que ela já teve até hoje. E daí nós só fomos voltando para trás, nunca para frente. Então, E a esposa junto? A esposa junto? a esposa junto, o carro Que dela ano que vem legal. faz 30 anos e Que ela tá louca legal, para que correr legal. ali com o carro dela. Não, Que legal, que legal. então, Qual que é o aqui carro não, dela que vai não fazer? é Qual que é o um carro dela que vai fazer Mercedes 30 anos? Classe E, Que muito legal. bonito. Ele é um verde com interior champanhe, assim, 60 mil Carrão. quilômetros originais, fora de Ih, série. tá maciando o motor Tá ainda. Uma maciando o Mercedes. motor ainda, É, muito bacana e tá louca para correr ali. A mulher é que companheira, legal. direto, né? Que legal. Nesse ano que passou, a gente percorreu todo o Campeonato Brasileiro rodando. Foram 8 mil quilômetros. E olha, a mulher sempre firme, sempre parceira, mesmo quando estragou o ar-condicionado. E olha que era um esportivo pequeno com teto de vidro e carroceria preta a 40 graus de Ai, temperatura. E a mulher ai. firmona ali. Foi bacana, muito legal. Faz parte do Então jogo, né? tá, Fazer o faz quê? parte, com certeza. Não tem o que Uhum. fazer. Legal. E seu primeiro carro, como é que foi? Você já falou a sua predileção pelo visto pelos esportivos, aí sentiu uma quedinha É, pelos europeus ali pelo velho continente, né? isto, Como é que mas foi seu assim, ó, envolvimento de fato, assim? Você falou, pô, porque até então eu é, entendi aí que você tinha que nem essa Alfa que você trocou no BX, era um carro oi, usado, Parra, né? sim, uhum. Esse carro era um carro usado. Em que momento Sim. que você falou, pô, eu gosto de carro mais antigo mesmo? Você começou a dedicar isso como hobby? Ou foi uma coisa que foi acontecendo Não, naturalmente mesmo? foi algo que foi acontecendo naturalmente nessa ida para trás, mas teve algo peculiar. Eu era muito europeu até que minha mãe foi fazer o doutorado em 69 nos Estados Unidos e eu fiquei um bom tempo com ela lá, 69 para 70, bem época dos muscle car. Ah, pô, era espetacular os carros que a gente via na rua, as novidades e tudo. E aí eu fiquei também com dois mundos, né? O europeu de um lado e o americano do outro. E depois gostei muito de ter o início dos japoneses, então até tenho uma quedinha pelos japoneses também. Que Então legal, que eu sou legal. universal, acho que carro bom é carro que interessa. Eu não tenho Pô, assim
europeu, americano, eu atiro para tudo que é lado. Acho que tudo que vale a pena simplesmente por si. Né? Tá? Legal, que legal, que legal. Uhum. Ei, você chegou numa época nos Estados Unidos que estava assim, na explosão de... Exato. É. Em, Oi, Parra, tá travando o teu aí ou é aqui? É o meu, que o meu entrou uma ligação. Ah, certo. Mas assim, ó, Pronto, o desculpa. primeiro antigo, de verdade, que não foi bem antigo, foi nos anos 80 que eu comprei um Mustang Mach-1 73, que seria a mesma coisa que hoje em dia comprar um carro da época do Collor. Ninguém dava muita bola, era carro meio abandonado, assim. Me lembro que custou mais barato que um Fuscão usado. E esse carro até hoje é meu carro principal, assim. Então, adoro ele. Agora, depois que me aposentei, restaurei ele inteiro, tudo certinho. Legal. Então, mais ou menos nos anos 80... É o carro que está... Cadê? É o carro que está no seu WhatsApp, não é? É o carro que está no WhatsApp, no Instagram, etc. e tal. E lá. Uma espécie assim de marca registrada, assim, né? Roda Rally, Mac, bacana. O que é? Um 351? É um 351, um Cleveland, que é o melhor motor Ford. E uma coisa interessante que eu acho muita gente não gosta dessa geração de Mustang, mas para mim é a mais bonita, a mais interessante, porque eles combinaram o design do GT40 com o Mustang. Se observar bem, esse carro tem muitos traços de GT40, a inclinação traseira, a frente, etc., e os traços do Mustang. Então, ele é a melhor combinação, porque eu sou fanático pelo GT40 também, e fanático pelos Mustang, para mim é a melhor combinação de design da Ford, é essa aí. Você sabe que esse carro me lembra muito, assim, dadas as proporções, né? Me lembra muito o design do Lamborghini Spada também. Também, ele é da mesma época. Mais ou menos ali a mesma proposta, né? Que é GTzão, aquela coisa toda. As linhas, essa dianteira gigantesca. A dianteira desse carro é imensa, né? A porta dele é uma porta também super grande. É um carro que tem uma frente muito grande, né? Ele é bacana o carro. Inclusive, com essa história dos SUV, eu desisti de estacionar com ele na rua, porque eu uso os carros normalmente no dia a dia, porque o pessoal da marcha ré achando que tem muito espaço e pega o bico direto. Então, depois de N reparos frontais, desisti de estacionar o carro em público. Agora, só longe, não deixo nada por aí. Mas realmente o carro é muito... E é exatamente assim, quase o rococó que o americano chama do long bone short boot, da frente longa e traseira curta, né? Que é o estilo dos pony cars, que vem lá ainda desde a época dos Jaguar, GTO, Ferrari, etc. É o estilo que eu acho muito bonito, esse estilo. Pode não ser aerodinâmico, né? Mas acho muito bonito. Carro antigo não precisa ser eficiente, ele tem que ser charmoso, né? Ele com certeza. Ser satisfatório quando a gente está andando. São outras sensações. Eficiência não está entre as coisas que a gente busca nos carros antigos, né? Mas esse Mustang ele é muito rápido, inclusive... O Cleveland é um dos melhores, como você disse, um dos melhores motores da Ford. Ele é um motor pensado para pista, né? Ele foi parar na rua por conta de homologação, não é isso? Exatamente. E esse Mustang que o pessoal diz que é pesado, não sei o que lá, a rigor é o mais rápido da primeira geração. Rápido de fábrica, tá? Não modificado. E, inclusive, com esse Mustang original, sem nada, eu cheguei a vencer a subida de montanha do Pico de como é que se chama? Do Pico do... Jaraguá, em São Paulo. Jaraguá, aqui em São Paulo. Isso já faz um bom tempinho também, né? Eu era mais guri naquela época. Agora o carro está aposentado e eu também nessas coisas, né? Tinha mais coragem, menos juízo. Isso. Né? Tinha mais coragem, menos juízo. Isso, exatamente. Legal. Ô Paulo, e seu envolvimento com o clube, como é que é? Você já falou que você é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, você nasceu, criado aí, essa história toda que você contou, você passou por aí mesmo? Tudo é Porto Alegre, sempre foi minha vida, eu já morei fora algumas vezes, mas sempre retornei a Porto Alegre, né?
Basicamente, clube, me associei direto com o veterano, até porque já estava se discutindo placa preta, eu queria placa preta. Não, o Mustang não tinha idade para placa preta, mas outro carro já tinha. E queria ser o primeiro do Rio Grande do Sul, porque eu adorei a ideia da placa preta, achei fantástica. E por burocracia boba, fui o segundo do Rio Grande do Sul, fiquei frustrado na época. Mas eu tenho muito carinho pelo veterano daqui, mas o veterano na época era um clube assim muito de exposição, ficar parado, e eu gostava muito de sair, de passear, de andar. Carro parado me deixa meio nervoso, bastante nervoso. Eu fico parado num carro e não fico bem. E gostava de passear no fim de semana com a Fernanda, às vezes com as gurias, quando elas eram pequenas e tudo. Até que, lendo a Zero Hora, que era o jornal aqui, eu vi que tinha sido realizado o primeiro rally internacional do atual clube que eu participo, que é o Classic Car Clube do Rio Grande do Sul. Aí eu digo, mas isso é tudo que eu queria. Aí fui atrás lá do Classic, fui atrás das informações, e no segundo rally em diante já estava participando de tudo e me achei, vamos dizer assim, nesse contexto. Bacana. Realmente eu acho que o carro antigo tem que estar em movimento, senão ele estraga, não conta história, não é bacana. Eu respeito muito quem gosta da exposição, né? Eu gosto muito das coisas, mas Paulo, eu prefiro movimento. Para andar. Tem algumas máximas, né? Primeiro é que carro antigo não conta história, né? Não faz Exato. Carro parado, né? Exato. E o segundo é que o carro parado, ele estraga, né? Andando, ele gasta, né? Assim, você vai ter que trocar os pneus do seu carro, ou porque eles vão ressecar e vão deteriorar parados, que a gente cansa de ver isso, ou porque você usou e eles gastaram. Então, exatamente. Você vai dar manutenção do mesmo jeito, você escolhe o tipo de manutenção que você quer dar, né? Se vai ser porque ficou parado e estragou, ou se porque você curtiu o carro. Eu também gosto bastante dessa ideia de andar com o carro. E um carro que fica parado, tipo assim, 30, 60 dias, já começa a dar problema. Não pode parar mesmo, antigo, tem que ficar funcionando. E tem que gastar o tanque inteiro, trocar toda a gasolina, encher de novo e vamos em frente. Né? É isso aí. Esse é meu espírito, assim, né? Bacana. E o seu envolvimento com a federação, quando que ele começou, Paulo? Olha, eu sempre trabalhei muito, tá? Embora o pessoal diga que professor é folgado, eu garanto que é o contrário. Eu sou professor da universidade, meu ritmo sempre era cerca de 60 horas por semana, direto. Era impossível qualquer envolvimento no clube, na federação, etc. e tal. Mas quando eu comecei a chegar perto de me aposentar, fui reduzindo a carga, reduzindo orientações e tudo, e comecei a me aproximar mais do clube, do Classic, no caso, e comecei a me aproximar mais também devagarinho da federação, indiretamente, ajudando, não agindo, tá? E na medida que a coisa foi envolvendo, principalmente com o Mazzocato e com o Marcelo Mantelli, eu fui me aproximando. Acho que a gente estava fazendo um bom trabalho, gostava muito do trabalho desenvolvido pelos dois, que vem lá nas origens do Sérgio Massa, né? Foi uma sequência muito boa que vem esse trabalho todo na diretoria esportiva, que é bem a área que eu acho bacana, que me empolga, que faz assim, dá vontade de fazer coisas, né? Então, quando falaram no convite, eu digo, olha, eu não quero responsabilidade, mas isso eu topo. Outras coisas eu não sei se eu quero, mas isso eu topo. E a gente está fazendo um trabalho bem bacana, a gente montou um comitê muito ativo, comitê esportivo, o pessoal participa bastante. Legal. Então ficou Você, para quem não sabe, o Paulo é diretor esportivo da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Você entrou para a federação, você assumiu esse cargo em que ano, Paulo? Olha, foi 2018, no fim de 2018, né? Tá então bom. Ele estaria vencendo agora em 2020, né? Então você entrou a convite do nosso presidente Altair, é isso? Exatamente, foi o Altair. A culpa é dele, então, dá para falar. A culpa é dele e é um ótimo parceiro do antigo Mobilismo em Movimento. Eu gostei do Altair nesse sentido, ele dá sempre
apoio. Eu ligo direto para ele, fazendo assim, ó, precisamos disso, fazer aquilo, tal. Olha, todo o apoio que ele precisa, que a gente precisa, ele tem dado, assim como toda a diretoria da federação, né? Não só a diretoria, o Suga também, mas o Cato como pessoas indiretas, assim, é sensacional, né? Então, é bonito porque o pessoal quer ajudar independente de cargo. Isso eu acho que é a parte mais interessante que existe. E embora muita gente não sabe direito o que é rally, o que é o campeonato brasileiro, o que é essas coisas que a gente faz, eu sei que o pessoal gosta da ideia, gosta do que a gente faz e ajuda pra caramba. Legal, isso eu acho muito bacana. Meu, vamos fazer o seguinte, eu tenho algumas perguntas aqui para te fazer. Certo. Eu acho que vão de encontro com o que o pessoal quer saber. Eu vou te fazer essas perguntas. Perfeito. Eu vou te jogar todas elas e você vai falando um pouquinho de cada uma, entendeu? Certo. E a gente vai falando conforme o pessoal for tendo alguma dúvida aí, alguma coisa. Quem quiser participar, que viu que tem um monte de ralizeiro aí, manda ver. Ó, então, primeira pergunta. O que é um rally de regularidade histórica? Ah, tá. Isso é algo que pouca gente sabe, muita gente tem medo. Ainda mais o pessoal de carro antigo que não sabe direito o que é. Diz, não, isso não é para mim, porque eu não quero ficar na lama, não quero ficar no bar, ficar com água até o pescoço. Não é meu estilo, não é nada disso. Você só confunde rally com trilha, né? Isso, rally com trilha, ou Paris-Dakar, ou outras coisas desse tipo, assim, mortes, lá sei eu, que aventuras malucas, não é nada disso. Um rally de regularidade histórica é uma atividade tu pode classificar de praticamente cultural, assim, no sentido que turística cultural, no sentido em que tu organiza, muita gente chama inclusive de passeio cronometrado, não de rally. Eu ia falar, basicamente um grande passeio extremamente organizado, né, Paulo? Um grande passeio muito bem estruturado, muito bem organizado, onde tu tem estradas que são todas muito boas, muito bem estudadas, são asfaltadas, o roteiro todo é feito com antecedência, tudo é marcado, aí é bastante profissional esse processo todo, né? Então é tudo muito bem colocado, tem uma série de diretivas, inclusive paradas estratégicas de banheiro e tudo mais, tudo isso é bem colocado, porque afinal de contas muitos de nós aqui já temos certa idade, parar de 2 em 2 horas no máximo é extremamente importante, né? É bom para a segurança de todos. Então é todo um trabalho diferente do que existe, do que se imagina. E a outra coisa também, além de serem rodovias públicas, tudo é respeitando 100% a sinalização de trânsito e as leis de trânsito. Então, num trecho cronometrado, se tiver uma placa de 60 por hora, a velocidade máxima do rally naquele momento é 60 por hora, não há dúvida alguma. Essas coisas são importantes. E aí eu entendo que se a pessoa passar acima dessa velocidade, além de correr o risco de ter a punição rodoviária que for pertinente ali, entendeu? Ele ainda perde pontos, né? Porque você tem tempo, você tem que chegar do ponto A ao ponto B em X minutos. Se você for muito rápido, você faz abaixo. Se você for devagar demais, você faz acima. Ou seja, de uma maneira ou de outra, você vai ser penalizado. O ideal é fazer no tempo estipulado, é isso? Exato. Assim, basicamente, existem diversas zonas no rally, mas a zona cronometrada, que é onde ocorre o rally propriamente dito, são 6, 5, 7, varia de rally para rally, quantos trechos cronometrados tem. Elas não são muito longas, em geral de 5 a 15 quilômetros cada uma. E nessas zonas tu tem tempo exato para percorrer do início até o fim. E todo o trecho é monitorado por GPS. E tu é penalizado a cada segundo adiantado ou atrasado que tu passa em cada um dos marcos, que são secretos, ninguém sabe onde é que estão. E o GPS é um dedo duro, desgraçado, vai lá e te diz direitinho onde é que tu está a mais ou a menos. E baseado quem perde mais pontos ou quem perde menos pontos seria o vencedor, seria o objetivo do rally.
Aí muita gente diz, mas eu gosto de fazer uma curvinha mais isso, mais aquilo, isso não tem graça. Tem uma reportagem da Quatro Rodas que é muito interessante, que eles fizeram um rally de regularidade histórica, e eles usaram uma frase que eu acho que é bem marcante do que isso significa. É muito mais difícil tu ser regular do que tu ser rápido. Uma pessoa que é rápido chega a ser imprudente, inconsequente, etc. e tal, e impressiona alguns. Mas ser regular é algo realmente que é bastante difícil. E pensa bem assim, se eu vou passar um segundo adiantado ou atrasado, isso é uma extrema regularidade. E é um trabalho de dupla, como se fosse uma dupla de vôlei. O navegador é essencial, O navegador é básico num rally de regularidade. Além dele ajudar a basicamente dizer qual é o roteiro que tu tem que seguir, ele tem que ficar orientando bastante o piloto para colocar ele nos trilhos na média correta, corrigir as coisas, as distâncias, cara, etc. Né? Fala, Isso. E tem muita coisa que o pessoal não imagina. Não, é muito difícil isso tudo, mas claro, meia dúzia de técnicas, como tudo em qualquer ciência, isso não deixa de ser uma ciência. Em qualquer ciência, meia dúzia de técnicas te bota num patamar altíssimo. Então, uma pessoa iniciante com um pouco de sensibilidade e um pouco de interesse já pode ser bem competitiva num rally de regularidade histórica. E, inclusive, nesse sentido, aí o pessoal diz, mas eu não gosto de máquina, computador, a gente vê aqueles carros de rally cheio de equipamentos para tudo que é lado, no teto, no chão, e bips, etc. Não, no rally de regularidade histórica, que é a categoria clássica, que é a principal, tu só pode usar cronômetro, nem celular pode, só cronômetro comum, e calculadora 4 operações que ninguém usa praticamente, todo mundo vai só no cronômetro. Então, realmente é o que a gente chama uma prova de habilidade condutiva, muito mais do que de velocidade ou outras coisas. Ter habilidade é o ponto central. E outra coisa muito boa nos rallies históricos é que, por exemplo, eu tenho um Fusquinha 1200, como é que eu vou ser competitivo contra aquele Jaguar ou aquela Ferrari? Pode ter certeza que o Fusquinha talvez seja até mais competitivo do que a Ferrari. Vai se atrapalhar num trecho de 40 por hora muito mais que o Fusquinha. É mais fácil você apertar o Fusquinha do que você ficar segurando um carro já impotente, né? Exatamente. Sem contar o velocímetro dele, que como vai até 250, ele nem sabe direito qual é a diferença de 20 ou 30. Já o Fusquinha, que vai a 110... Paulo, você sabe que quando você submete um equipamento, né, durante o período de tempo a uma condição de operação a qual ele não foi projetado, né, que nem esses carros, eles foram projetados para andar em média e alta velocidade. Eles andam em baixa, óbvio que eles andam em baixa, mas a gente sabe que esses carros têm problemas sérios de aquecimento, de superaquecimento, quando andam muito tempo em tráfego muito intenso. Isso veio se resolvendo aí, mas você pode ver que até hoje você tem Ferrari que pega fogo no trânsito internacional, isso acontece. Sim. Isso chama estresse mecânico. Isso chama estresse mecânico. Você coloca o equipamento, submete esse equipamento há muito tempo para fazer uma coisa que não foi exatamente projetada para aquilo. Ele vai fazer, mas vai te cobrar de alguma maneira. Então o Fusquinha, nesse caso, vai estar em vantagem, porque o Fusquinha, né, foi feito para essa batidinha, ele vai estar no ritmo dele, ele vai se sentir super confortável, né? Bacana isso. E se tu olhar a classificação final do Campeonato Brasileiro do ano passado, tu vai ver que os derivados de Fusca R estão, em geral, no topo, lá em cima. Tá? Não apenas, mas eles são altamente competitivos. Então, quem imagina que precisa de um carro especial para fazer rally, muito pelo contrário, não precisa. O que a gente tem propiciado bastante é a variedade de veículos, até para enriquecer o evento em termos de uma exposição do museu em movimento, tá? Para que isso chame a atenção, que seja uma divulgação do antigo mobilismo. É muito bacana quando se passa em alguns locais, é tudo muito bem organizado, em geral tem recepções, tem
até às vezes prefeito, rainha da não sei o que, etc e tal, tá por lá. É muito bonito, assim, todo o envolvimento das cidades pequenas, os roteiros que a gente vai, a gastronomia que tem, é muito com legal, certeza. E, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem diferente. Nesse percurso que a gente fez Brasil afora no passado, um rally que mais me chamou a atenção, porque para mim foi totalmente diferente, foi o rally em Brasília. Por que o rally em Brasília para mim foi tão diferente? É porque ele foi no meio da cidade, ele não foi fora da cidade. Como a topologia de Brasília permite fazer rally dentro da cidade, nós passamos por todos os marcos históricos de Brasília fazendo rally. Então nós conhecemos Brasília. Pô, eu já fui a Brasília N vezes a trabalho, nunca conheci Brasília como eu conheci num dia de rally e acessando diretamente os locais lá. E, claro, se Brasília tu não entrar num desvio, numa elevada, tu vai ter problemas de pontuação no rally. Tem que estar bem atento, porque o próximo desvio é alguns quilômetros adiante, né? Mas faz parte do espírito todo, da diversão e tudo. E tem muita gente que diz que a melhor parte do rally é o antes e o depois. A confraternização antes, a confraternização depois, a conversa. E o rally é apenas uma desculpa para juntar esses dois momentos que são os mais legais. Tá? Eu vou aproveitar e mandar um abração ao pessoal que está chegando agora. Jorginho Cine, Jorginho cuidando bem de nosso Salvador. Altair Manuel chegou aí. Presidente, boa noite. Boa noite, presidente. Está falando bem de Brasília aqui. O Mazocá está falando que está com saudade de Brasília. Putz, eu tive em Brasília no passado, muito legal. Ricardinho Prado, Edu Bergamini, pessoal, todo mundo aí, Edinúbio, mandando um abraço para você. Não sei se você está acompanhando por aí, O Léo alguma coisa eu consigo acompanhar aqui. Respeitando as normas. É isso aí, Léo, vai para cima. Perfeito, Paulo, olha. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas para te fazer. E nós temos mais meia hora. Pois é, o tempo é curto. Começa a falar de rally, tempo é curto. Deu meia hora. Então, agora eu quero ver como é que é o seu controle. Tá bem, vamos lá então. Qual é a próxima? Vamos próxima. Só vale usar o cronômetro, hein? Já te dei a informação. Meia hora, 6 perguntas. Você se vira com as contas aí, hein? Tá bom, combinadíssimo. Vamos lá. Vamos ver se... Próxima pergunta. O que é a CBR, que inclui clubes, anfitriões e patrocinadores? Então, pergunta básica, o que é a CBR? Tá, o CBR é bastante interessante entender. Ele é organizado pela federação, mas junto com os clubes anfitriões. Ele não é nem organizado por um lado nem pelo outro, ele é uma ação conjunta. Não, mas os clubes anfitriões... O que quer dizer CBR? Desculpe, é Campeonato Brasileiro de Regularidade Histórica. Tá? Esse Campeonato Brasileiro de Regularidade Histórica tem um patrocinador principal, que é a CRAU. Então, ele se chama Campeonato Brasileiro de Regularidade Histórica Baterias CRAU. Esse é o nome corrente, já vem sendo mantido há alguns anos. E patrocínios é uma coisa importante nesse tipo de campeonato, tá? Nesse tipo de ação que a gente tem. E esse campeonato é organizado pela federação através da diretoria esportiva, com apoio de todos os demais diretores e toda a federação em geral, secretaria, comunicação e tudo mais. E em cima dessa organização, junto com os clubes, que são os clubes anfitriões que desenvolvem os ralis propriamente dito, e com apoio dos patrocinadores, que é extremamente importante para viabilizar esse campeonato. Os nossos campeonatos brasileiros, em geral, têm cerca de 7, 8, 6, 9, varia de ano para ano, alguns eventos e clubes anfitriões. Ao longo dos anos tem mudado um pouco, tem evoluído um pouco, mas é bem interessante a forma com que é estruturado. Isso tem feito assim, bastante sucesso. O pessoal tem gostado bastante, a pesquisa que a gente faz, os resultados são excepcionais. Então, acho que é bem bacana. Uma coisa que seria interessante, até era legal a gente anunciar aqui, é que ano que vem nós vamos ter mais um clube anfitrião que passa a integrar o CBR. Isso é uma boa notícia que a gente tem para todos, que é o MG Clube.
O MG Clube de São Paulo é um clube muito tradicional, extremamente importante, de ralis de veículos históricos, né? E eles têm uma tradição, uma experiência muito grande, os ralis deles são muito interessantes, sempre tem um apelo cultural muito forte, roteiros bem bacanas. Então, eles vão fazer a abertura do campeonato no ano que vem, e isso já é uma novidade para 2021. Bacana, parabéns para o pessoal do MG. Olha, eu estou muito contente com... Parabéns para você. Muito contente com o ingresso do MG. Quais são os outros clubes, Paulo? Pois é, deixa eu te dar aqui. Ó. Nós temos o MG, então, que faz a abertura. Na sequência, nós temos o clube de Blumenau, o Blumenau Vintage de Santa Catarina. Depois vem o veterano de Vinhedos, que realiza aqui no Rio Grande do Sul. Na sequência vem o Niterói, da cidade de Niterói, propriamente dita, no Rio de Janeiro. O Alfa Romeo de São Paulo e o Classic Car Clube do Rio Grande do Sul. Tá? E o veterano de Brasília. Você tem quatro estados envolvidos hoje: São Paulo, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal. E Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro. São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito, é isso? Isso, exatamente. Bacana. Santa Catarina, né? Santa Catarina. Então, vamos ver. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Cinco estados. Exatamente. E dentro desses, são centros onde mais ou menos os ralis nasceram, os ralis de regularidade histórica no Brasil se firmaram. Tem outros centros que a gente está trabalhando, estamos tentando ver se a gente traz para o Campeonato Brasileiro e estamos tentando incentivar os ralis de regularidade histórica em outras regiões do Brasil também. Até gostaria de aproveitar quem tem interesse ou quem gostaria de realizar, independente do Campeonato Brasileiro. A federação não está aqui só para o brasileiro, a diretoria esportiva não está só para o brasileiro, estamos para apoiar todos os clubes filiados são importantes. Então, quem tiver qualquer ação, qualquer coisa... Se tiver um clube possivelmente federado, e ele quiser organizar um rally, basta entrar em contato com você, com a diretoria esportiva, e ver o que precisa. Vocês dão todo o suporte e apoio para organizar. Apoio, orientações e tudo, exatamente. Legal. E o que precisa para organizar um rally, Paulo? Olha, precisa ter uma boa estrutura organizacional, o clube tem que ser bom de organização, de eventos em geral, não precisa ser de rallies propriamente dito, e como tudo é muito cronometrado, tem que ser as coisas muito certinhas. Não pode atrasar 5 minutos, 10 minutos, porque dá tudo errado. E é muito divertido quando dá tudo certo. Então, tem que fazer a coisa bem certinha. Organização é extremamente importante. Normalmente, essa organização começa 6 meses de antecedência, pelo menos, onde os últimos 4 meses as coisas já têm que estar mais ou menos plotadas. Tudo mais ou menos acertado. A outra parte central na organização é roteiro e cronometragem. Com isso, a federação também pode ajudar bastante, a diretoria esportiva pode ajudar bastante, orientar, dar algumas dicas, coisas que são importantes, o que fazer. Inclusive, o clube que tiver vontade, mas não tiver nenhum tipo de expertise nisso, vocês conseguem dar suporte total para a pessoa, para o clube começar a fazer isso. Com certeza, e é muito importante que comece. Pelo que eu sim. Né? A questão da cronometragem e tal, é tudo muito técnico, né? Eu imagino que vocês têm suporte, né, para basicamente orientar para todos os passos e processos, né? Isso, e tem uma coisa importante também, é o seguinte, o nosso regulamento, por ser um campeonato brasileiro, ao longo dos anos ele foi crescendo e inchando, porque campeonato, é coisa séria, tu pode ter apelação, tu pode ter um monte de problema. Então, todo campeonato profissional, isso não é profissional, é totalmente amador, mas muita gente vai lá na hora da competição, tem aqueles que estão pelo turismo, aqueles que estão pela competição. Esses tu tem que respeitar 100%, todos os princípios da competição. E o regulamento começou a inchar e ficou desinteressante, nós terminamos dividindo ano passado em 2,
virou o manual do organizador, que é uma parte muito importante, que esse manual já tem 90% das dicas que um clube anfitrião, um clube interessado tem as informações ali que precisa, e o regulamento do participante, que é uma coisa bem mais simples, só o que interessa ao participante saber. Alguém que queira ser um pouco mais profissional pode ler os dois, mas normalmente o pessoal mal e mal dá uma olhada no regulamento do participante e vai para a aventura. Muita gente considera isso uma aventura, propriamente dita. Mas, então, só esse manual que a gente gerou já é um bom início para a pessoa ler e começar a interagir. Mais algumas conversas que a gente possa fazer, algumas ideias que a gente possa transmitir, inclusive a gente pode indicar equipes de cronometragem, isso é importante, né? Pessoas para ajudar, porque não pode pegar uma equipe de cronometragem de trilha, por exemplo, ou de rally de velocidade. A pessoa tem que ter uma expertise de carro antigo, o que significa médias, buracos, por exemplo, o cara de trilha fica sorrindo com um buraco, o cara do carro antigo fica chorando se tiver um buraco. Desesperado, exatamente. Então são perfis opostos, sob muitos sentidos, né? Então, nesse sentido, é bacana o que a gente pode conversar e dar as dicas. Então, quem tiver interesse, sim, por favor, entre em contato para a gente trocar algumas informações e ver o que podemos fazer. Eu queria falar um pouquinho também dessa tua pergunta em relação aos nossos patrocinadores, porque é extremamente importante. Deixa eu colocar alguma coisa. Por exemplo, todo esse trabalho que a gente faz, ele é voluntário. Ninguém cobra por nada. Mas a cronometragem é profissional. Os troféus têm que ser pagos. A divulgação tem que ser feita. A montagem, toda a estrutura custa, né? Tem que ser montada. Tudo isso. O custo que tem de fazer um evento estático, você tem para fazer um evento. Por exemplo, esse quadro que está ali em cima, não sei se dá para ver aqui, ele foi desenhado especialmente para o 12º Campeonato Brasileiro pelo Roberto Murilo, que é um famoso designer de carros, tá? Isso também tem seu custo. Por mais que ele seja amigo dos carros antigos e faça custo acessível, tem que ser pago, não adianta. Os troféus, aqui se vocês podem dar uma olhada nos troféus que são normais, nos campeonatos e nas coisas, não são baratos esses troféus. Bacana. Inclusive, se olhar esse carrinho aqui... É isso que eu estava espichando aí, ó. Esse carrinho é o protótipo do troféu para o 12º Campeonato Brasileiro. Tá? Legal. Nós estamos desenvolvendo, tu vê que ele é inspirado no pôster, observa bem ali atrás. Tá? Existe um fechamento de identidade, mas esse carrinho, nós precisamos de 60 troféus. Ele é feito artesanal 1 a 1. Quanto custa contratar um artesão para fazer 60 desses troféus? Nunca é barato. Então, acho que os patrocinadores são importantes. Como o patrocinador só paga essas custas, cronometragem, troféus, divulgação, estrutura, a gente está querendo patrocinador para pagar imagens também, tá? Eles são centrais no processo. Hoje nós temos um conjunto de patrocinadores muito bacana. Além da CRAL, nós temos a GEDORI, que tem alta afinidade com toda a mecânica em geral, e eles estão muito interessados em fazer um bom trabalho junto ao nosso grupo de antigo mobilismo. A Log, que vem por muitos anos, é logística, tá? Que vem por muitos anos patrocinando também o Campeonato Brasileiro. Esse troféu aqui, ó, que é um carrinho, não dá para ver direito, anos 30. Carrinho azul, né? Isto. Ele é um artesanato em vidro muito bem feito, muito bacana, que foi financiado com o patrocínio da Log. Então a gente coloca os valores destinados a certas coisas. E nós temos para esse ano também novidade a Hellner Sura, que é seguradora. E até gostaria de dizer que estão muito interessados em discutir com toda a federação seguro de carros antigos e eventos de carros antigos. Bastante importante que falem com o Hellner e com a Sura, porque eles estão buscando entender melhor o nosso mercado, qual é o tipo de produto que nós precisamos e gerar esses produtos de forma mais adequada para o antigo mobilista e para
para os eventos de antigo mobilismo. Tá? Então, acho que isso fecha mais ou menos a tua pergunta ali, espero. Deixa eu aproveitar que você está falando Sim. de patrocínio. Se uma empresa quiser participar e ajudar, né, bancar, como é que funciona? Em que momento que tem que procurar vocês, a CBR? São vendidas cotas? Qual que é mais ou menos o valor das cotas? Como é que isso funciona? Vamos aproveitar as cotas, que tem um monte de gente assistindo e as pessoas continuam assistindo depois durante o tempo, né? Isso. E uma coisa assim que seria muito importante, inclusive dos regionais e todo mundo, é ajudar essa busca de patrocinadores, não apenas para o CBR, mas para a federação em geral. Tá? Em relação às cotas, elas são relativamente pequenas. A gente pensa que são coisas caríssimas, mas elas variam de 10, que seria a prata, 15 a ouro e 20 a diamante. A diamante dá direito a um ponto específico. Então, por exemplo, a CRAL tem o nome do campeonato. Ano passado, a Motul tinha a cronometragem. A Motul pagou a cronometragem de todo o campeonato brasileiro. Então, era a cronometragem Motul. Esse ano nós estamos procurando alguém para pagar o troféuzinho, aquele ali que é mais caro que o normal. Então, estamos tentando convencer um outro patrocinador a subir sua cota para a gente poder ter o pódio do patrocinador X e assim por diante. Tá? Legal. Todos esses esquemas são importantes, mas é barato e se pensa bem que nós estamos atingindo mais de 200 clubes e uma massa de divulgação absurda pelas mídias digitais, com público que a gente... desse tipo de produto. Exatamente. Isso aí é uma coisa que se paga instantaneamente, quase. Né? Então, o custo-benefício é espetacular. Imagino, né? Também, né? Muito bom, muito bom. Tá? E é instantâneo. Hoje em dia, com as mídias digitais, a gente usava muito a mídia impressa também. A gente está migrando cada vez mais para digitais, porque elas têm se mostrado muito mais efetivas. Né? Tá? Vamos para a próxima pergunta? Sim. O que é CBR já respondeu, como participar também já respondeu, como posso ser um clube anfitrião, a gente acabou já respondendo no tópico passado, lembra que você falou que tem todo para orientar, né, o clube que quiser receber ou patrocinar. E agora a gente vai entrar num assunto super atual, que é pandemia e o novo calendário, porque a pandemia bagunçou tudo, bagunçou. Né? Assim, jogou tudo para frente, teve coisa que foi cancelada, teve coisa que foi remarcada. Isso. Como é que ficou o calendário do CBR com essa história de pandemia, Paulo? Olha, é bastante infeliz que tenha ocorrido a pandemia esse ano, e porque nós tínhamos 3 eventos que tinham uma comemoração muito especial ao longo do campeonato. Nós tínhamos a comemoração dos 60 anos de Brasília, que ia ser feita uma festa muito bacana em Brasília, onde um dos pontos da comemoração das festividades de Brasília ia ser a prova do CBR, e isso ia ter um volume muito forte de impacto em todos os sentidos lá do CBR e de Brasília. Tá? Outra que também é bastante pena é que esse ano a Alfa Romeo está completando uma data redonda interessante. O carro Alfa Romeo, a fábrica Alfa Romeo, que são 110 anos. Né? Então, o Rally do Alfa Romeo, que ano passado teve que cancelar as inscrições prematuramente por excesso de inscrições, se cancelar, que eu digo, é tirar o site de inscrições antes, porque estourou todas as previsões, tá? E esse ano a gente estava prevendo até um evento mais estendido, mais bacana, mais especial para a data comemorativa. Vai passar essa comemoração especial da marca Alfa Romeo. E o único que permanece, porque é o 20º Rally Internacional do Classic Car Club. Num Brasil que, de poucas tradições, de certa forma, ter a 20ª edição de um evento é algo bastante significativo. E considerando que é um rally internacional com participação de uruguaios, argentinos, paraguaios, já teve neozelandeses, portugueses, italianos, já teve gente do mundo inteiro nesse rally, ele é um rally muito forte. Tanto é que ele é a final do campeonato, por ser o mais exigente, mais técnico, e é o único de 2 dias. Todos os outros são de 1 dia apenas.
Então, esse Rally Internacional teria sua 20ª edição. E essas 3 grandes comemorações são uma, porque nós, agora, no início de agosto, nós decidimos por transferir o 12º Campeonato Brasileiro para 2021. Então, todo o campeonato está sendo transferido para 2021. Os patrocinadores já foram contactados. Eles estão apoiando 2021 também, até porque não houve gasto nenhum, né? Basta pegar a cota e levar adiante. Não houve evento, transportar praticamente, nada, quase nada de custo houve por enquanto. Esse ano não aconteceu nada, Paulo. Não aconteceu nada, porque... Nenhuma etapa, nada? Nenhuma etapa, a primeira etapa era em maio. Então, morreu já na raiz, tu entende? A segunda etapa era em julho, depois em agosto, setembro, outubro, novembro. E tu precisa pelo menos 3, 4 meses de antecedência para firmar teus compromissos com hotéis, restaurantes e tudo mais. Sim, planejamento. Tu não pode... O pessoal acha que organizar um evento é um trabalho de dedos, o buraco é bem mais embaixo, né? Bem mais embaixo. O planejamento leva um tempão, a execução também leva tempo, é complicado. Exatamente. E tem outra coisa também CBR, vamos dar só para resumir a notícia para o pessoal. Campeonato CBR 2020, ele foi cancelado, não teve, nem vai ter nenhuma etapa, e vai ser todo ele transferido para 2021. Exatamente, todo ele. Os patrocinadores, todas as provas, simplesmente vai ser todo transportado para 2021. É isso? Exatamente. Com a primeira prova de abertura, que vai ser 10 de abril com o MG Clube. Aí nós temos na sequência 15 de maio em Blumenau, 10 de julho em Vinhedos, em Bento Gonçalves, 14 de agosto em Brasília, 25 de setembro ainda está a confirmar, porque com muita antecedência nem todo mundo conseguiu confirmar, mas a data já está reservada. 23 de outubro, quadrifólio, que é do Alfa Romeo, e 19 e 20 de novembro, o Rally Internacional. Então, o calendário amanhã já está sendo divulgado no Instagram, nas mídias e tudo, para o pessoal já começar a se organizar. E é importante entender quem fica chateado, por que estão cancelando assim com tanta antecedência? Não é apenas que precisa 3 ou 4 meses, é que grande parte do nosso público é um público que já tem uma certa idade. Nós temos público de todas as idades, de 10 a 80 anos, fácil. Então, nós não podemos arriscar nada em termos de saúde, e segurança sempre tem que ser o topo principal. Não só no uso do carro, mas de todo mundo. Segue a mesma linha que o pessoal dos eventos estão seguindo também. Não faz nenhum sentido fazer um evento num momento que o mundo está chorando, né? Que a gente está lamentando uma pandemia. A gente gosta disso, a gente ama disso, a gente vive disso. Acho que todo mundo está se mexendo aí na medida do possível, mas o momento não é exatamente de festa, né? Então seria até uma falta de bom senso. Parabéns pela coragem aí, e pela iniciativa. Realmente não deve ter sido fácil essa decisão. Não foi. Cancelar um campeonato inteiro, um ano inteiro, né? E com todo o patrocínio, todas as coisas já prontas, divulgação, tudo. Parabéns pela clareza de lucidez aí. Mas vamos em frente para 2021, vamos passar uma borrachinha. 21 já está chegando. E 21 não vem bugado, parece que 21 já vem com vacina já. Então já vem com vacina. Vamos torcer pelo melhor. Vamos torcer, exatamente. Tudo se resolva ainda em 2020, tomara, viu? Ora a Deus todos os dias para que isso aconteça. Paulo, pandemia no calendário nós falamos. As ações recentes da diretoria esportiva. O que a diretoria esportiva anda fazendo aí sem ser gastar com o cartão corporativo? Vamos lá. Em primeiro lugar, não temos cartão corporativo. Se alguém tiver, agradeceria. Não temos. Tá? Nós temos cartão pessoal apenas. Cartão pessoal, tá certo. E esse é perigoso, assim, ficar gastando. Mas, basicamente, assim, desde lá do início, o trabalho que vem sendo desenvolvido é muito bom. E a gente, principalmente, vem amadurecendo. Então, vem na sequência Massa, Mazzucato, Mantelli, etc. e tal. Mas algumas coisas a gente firmou praticamente, porque 12º, 11º é um grande amadurecimento, já passou de 10. Então, além de dividir o regulamento em 2 etapas e investir bastante no manual do organizador para ajudar a
criar uma média do que tem que ser uma prova do Campeonato Brasileiro e o que deve ser um evento de regularidade histórica, nós também criamos tutoriais. Os tutoriais estão disponíveis no site da federação, basta clicar ali, entrar no CBR, já vai ter os tutoriais. Amanhã já deve estar no ar nova página com essas informações, tá? E ali já tem 3 tutoriais que são basicamente o que é um rally de regularidade histórica, o que é um livro de bordo e como é que se faz uma navegação, tá? Como é que se navega, como é que se participa. Beabá. Né? E eu te diria que quem fizer isso aí já está disputando os 10 primeiros lugares, que a maioria não faz e já fica lá para trás. Basta fazer, já começa a chegar perto lá da turma de topo. Tá? Outra coisa que também foi feita é o seguinte, existia toda uma geração de pessoas, inclusive ex-ralizeiros profissionais de regularidade, que querem usar instrumento e coisa assim. E o pessoal novo só quer participar com cronômetro e olhe lá, aproveitando a paisagem, confiam no seu pé, tá? Que a gente chama navegar na agulha, o ponteirinho ali. Tá? Então, nós acabamos totalmente com equipamentos e criamos a categoria Pro. Na categoria Pro, vale qualquer coisa. Tu pode usar o equipamento mais profissional de rally que tu quiser, ou nada. Tu pode ser quem tu for. Pode inventar qualquer negócio. Então, quer fazer, tem um gurizão lá que está com umas ideias interessantes, etc, tal, quer testar uma maneira diferente, vai para a Pro. E às vezes se sai muito bem na Pro, porque basta dar um furinho, 2 ou 3 equipamentos de concorrentes, tu já está disputando lá muita coisa interessante. Tá? Então, a Pro, inclusive, ela não é separada por décadas. Basicamente, as categorias é por idade dos carros. Não chega a ser década, eu estou chamando de década genericamente, tá? Mas não é década. É pré-guerra, pós-guerra... Classificação internacional da FIA. Da FIA, exatamente. Tá? Então, a categoria Pro, o equipamento nivela todo mundo, então ela não tem idades. Tá? Até porque quem vai na Pro, em geral, não tem um Fordinho 29. Tá? Tem, em geral, um carro todo preparado para rally. E um dos objetivos da Pro, inclusive, é atrair ex-ralizeiros profissionais, muita gente que quer continuar, até porque não tem mais rally de regularidade no Brasil, e carros históricos de rally. Assim como a gente tem carreteiras participando, carros históricos de rally participando seria bem bacana. Né? Então, isso é mais uma ação. Nós estamos desenvolvendo um sistema de inscrição, generalizado para todos os clubes, então o clube não precisa mais desenvolver, bem como um site novo que está sendo desenvolvido. Tudo isso... Dedicado para a CBR. Dedicado ao CBR. Tá? Bacana. Vai estar dentro das páginas da federação, todo o suporte para quem quer começar mesmo, basta querer, né? Exatamente. Com Fusquinha dá para começar, é um investimento baixo. Fusquinha pode dizer, mas assim, você não precisa ter um super carro. O pessoal às vezes fica com aquilo, tem que ter um esportivo europeu, tem que ter um mega carro, com um Volks da linha ARA, aí dá para começar. Todas as orientações estão disponíveis online. O Paulo está aí, super fácil acesso para quem quiser tirar alguma dúvida, toda a diretoria. Liga direto e a gente conversa. Basta querer, né? Paulo, o Instagram acabou de me avisar aqui, lembra que nós conversamos? Ele acabou de me avisar. Dois minutinhos, porque ele vai derrubar a gente já. Eu vou agradecer mais uma vez você por ter aceito o convite para participar dessa live da federação. Agradecer todo o pessoal que ficou assistindo o nosso bate-papo aí. O Christian Lovato acabou de chegar, mandar um abração para ele. Leandro Mazzocato, Du Bergamini, Chico, todo mundo aí. O Chau tá aí também, Maurício. Beijão para vocês, continuem se cuidando. E a gente está por aqui. Vou passar a palavra para você, pedir para você fazer as suas considerações finais, tem um pouquinho mais de um minuto, e já encerrar esse nosso bate-papo. Tá bem. Assim, uma coisa só que eu queria colocar, que quem tem interesse em rally, não é necessariamente quem tem interesse em competição. Nós fizemos uma pesquisa no ano passado, tá? Mais ou menos menos de 50% está preocupado com a competição. A maioria quer o passeio com carro antigo, organizado, estradas turísticas, gastronomia, em suma, quer uma coisa bacana para curtir o seu carro com os amigos e família. Isso é importante entender que o rally não é apenas competição, muito pelo contrário.
poucos usam os ralis como competição. A grande maioria usa o rali para curtir seu antigo. E eu queria colocar duas coisas que eu acho que é interessante. Eu posso estar... 20 segundos? 20 segundos. Então, rapidamente, é só dizer que eu acho que a experiência da diretoria esportiva, que ela não é eleita, ela é designada para organizar esse tipo de coisa, deu frutos, é interessante.